Meus bons, como vocês estão? Seja bem-vindo ao novo capítulo dessa teoria que vocês gostam. Então bora para ela. Dentro do mundo espiritual, Hayato e Katrina estávamos nós preparados para começar o treino. Hayato: ei Kira, você não acha que isso é um exagero? Tipo, eu sou só uma criança. Hayato: a mãe falou que vai parar de bater em você quando tu tiver 16 anos. Depois de falar isso, ele ficou sem reação, e uma névoa preta cobriu o corpo inteiro dele. Quando a névoa se dissipou, ele estava com a mesma altura que a mim. Seu cabelo ia até o fim das costas. As suas pupilas estavam finas. Hayato: isso é impressionante como você consegue fazer eu ficar transitado entre uma criança e o normal. Ele estava com a voz mais calma, com a mão esquerda seguradora o cotovelo e com a mão direita no queixo. Eu já te disse várias vezes como você pode controlar isso, bem por algum tempo, Hayato. E eu esqueci, eu jogo uma pedra pequena nele. E você, Katrina, não vai ativar os seus poderes, Katrina. Tá bom. Ela fechou os olhos e uma aura branca cobriu todo o corpo dela. Katrina: Kira, eu não entendo você. Eu achei que você já tinha aprendido que eu sou superior a você. Ela falava enquanto andava até o Hayato, que estava um pouco à frente dela. Ela estava com os cabelos rosa, com algumas mechas azuis escuro e outras vermelhas vinho. Seus olhos ficavam com duas cores. O esquerdo era azul, o direito era vermelho. Eu estava encerrado, ela sem qualquer expressão no rosto. Eu em meus pensamentos. E melhor eu perguntar para aquela mulher depois sobre os olhos da Katrina, talvez não seja nada, mas e melhor previne que as bruxas e os anjos dele venham atrás dela. Katrina: bem, vamos começar logo, eu tenho que me arrumar para o meu primeiro dia na academia. Hayato: você não está muito animada, não? Katrina: e claro que não, eu apenas estou querer ver com os garotos de lá são. Hayato: eu não vou nem pergunta. Certo, os dois invoquem suas armas. Os dois ficaram um pouco surpresos com o meu pedido. A Katrina começou a rir. Katrina: o que? Você por acaso bateu a cabeça para ter falando isso? Ou você só que leva outra surra? Hayato: e verdade, mesmo não concordado com tudo que ela falou, você não vai conseguir lutar com nós dois com a gente usando as nossas armas. Vocês só estão com medo de perder. Eu estava aportado para eles enquanto falava. Depois de ouvir minhas palavras, Hayato, que era um cara que adorava competições, entrou no estado de desafio por estar sendo desafiado por mim. Moveu o braço esquerdo para o lado e para cima. Ele chamou por Alpha e uma espada de 2 gumes totalmente negra, com alguns desenhos nela, e com um tipo de cristal no meio do guarda-mão, aparece em sua mão. Colocou a mão com a espada em cima do ombro e ver um corte de cima a baixo na diagonal, que destruiu o que estava atrás dele. Hayato: beleza, então Kira, vamos fazer do seu jeito. Ao mesmo tempo, a Katrina estava em fúria por ter sido ignorada e desafiada por alguém que ela julgava ser inferior a ela, e moveu o braço direito para o lado e chamou por longe nos lança-testamente uma lança com um cabo preto com detalhes dourados. No meio da sua lâmina havia uma esfera branca, aparece em sua mão. Katrina: espero que não me culpe ser você morre. Ela girou e deu um ataque na diagonal. O vento do golpe destruiu tudo na festa. Eu dei um mortal para trás, desviando do ataque. Ela girou novamente e levantou a lançar. E de um golpe de cima para baixo, eu pulo para trás fazendo ela acertar o chão que o destruiu ele. O Hayato: aproveite isso para fazer um ataque. Hayato Kami no Sutairu. Jakuna Kingo Kami. Tradução: estilo de lobo. Impacto de lobo rei. Ele deu um golpe com a ponta da espada na minha direção, que fez uma onda sonora a me jogar para longe. Antes de cair no chão, eu coloquei as 2 mãos no chão e dei 3 mortais para trás. Caído em pé, o Hayato ficou impressionado. A Katrina, que estava cheia de raiva, usa o poder de ignorar o conceito de distância para me atacar a longa distância. Voz feminina: agora, eu consegui bloquear o ataque, mas eu ainda fui jogando um pouco para trás. Hayato foi para trás de mim e tentou usar novamente o seu ataque, mas antes de conseguir, eu dou um chute de costa na barriga dele. Jogado ele para trás, a Katrina começou a dar vários ataques com a sua lança. Na minha mente uma voz diz para mim em várias direções. Eu vou para cada um e desvio dos golpes. Katrina em seus pensamentos:
Que droga, como ele pode estar conseguindo desviar dos meus golpes? Eu cubro um punho de energia amaldiçoada de soco o chão, destruindo o chão fazendo vários pedaços dele vocear. Eu concentro um pouco de energia e depois dispenso ela pelo meu arredor jogador as pedras para todos os lados. Hayato e Katrina facilmente destroem todas. A Katrina se preparou para me atacar novamente, mas ela percebeu que eu havia sumido. Ela começa a me procurar. Eu chamo o nome dela fazendo ela olha para trás. Eu estava atrás dela, eu fui e de um soco nela que fez ela ir para longe, mas ela facilmente conseguiu parar. Enquanto eu estava focado na Katrina, eu não percebo que o Hayato usou as correntes infinitas dele para me prender. A Katrina aproveitou isso e atacou com a sua lança. Eu fui acertado por 3 golpes. Quando eu iria ser acertado por mais alguns golpes, eu bato palmas e troco de lugar com o Hayato, fazendo a Katrina para o ataque. Eu vou até ela em alta velocidade e dou um chute, mas ela em mim. Eu consegui bloquear o golpe dela. Hayato. Kami no Sutairu. Kami, Noteboy no Tsumi. Tradução. Estilo de lobo. Garras uivantes do lobo. Rei Hayato segura a espada com as 2 mãos e fez o golpe na diagonal que fez 3 cortes que foi na minha direção. Quando eu vejo que o golpe, eu bato palmas e troco de lugar com a Katrina, que recebe o golpe. Ela é jogada no chão. Ela não se feriu muito, mas ficou com alguns arranhões. Eu pegou uma pedra e jogo no Hayato. Ele desviou movendo a cabeça um pouco para o lado, mas ele fez um golpe para trás destruindo a pedra. Hayato. Eu sei porque você jogou essa pedra em mim. Eu começou a correr na direção do Hayato. Ele usa novamente o golpe criado 3 cortes que foram ao meu encontro. Eu iria desviar, mas o Hayato me prendeu com as correntes novamente. Então eu sou acertado pelo golpe dele. A Katrina, que estava com vapor saído do corpo dela por este com muita raiva. Katrina. Recuso Tairu. Tento Gino Eki. Tradução. Estilo Reco. Impacto do céu e da terra. Ela fez vários golpes que me acertaram e destruíram uma boa parte do meu corpo. Katrina. Isso, e para você aprende a não desafia a mais forte. O Hayato ficou um pouco assustado com o estado do meu corpo, mas o que o mais assustou foi quando eu mesmo com só parte do meu corpo levante a cabeça para o céu e soltei um rugido alto. Os 2 tamparam os ouvidos. Debaixo de mim um gole surgir. Ele atacou os 2. Eles desviaram com facilidade. A Katrina o destruiu com facilidade, mas enquanto ela ficava a ser achado, eu fui para o lado dela e dei um chute nas costelas dela jogado para dentro de uma floresta. O Hayato ficou confuso. Quando ele me vir, pois o meu corpo estava totalmente curado, eu olhei para ele e desapareci da frente dele e apareci embaixo dele. Eu acertei um gancho de esquerdo nele, o jogador para cima. Enquanto nós estávamos no ar, eu dei vários golpes no estômago dele. Eu girei 3 vezes e acertei uma bicuda nele, o jogador para uma montanha. É o deixado desacordado. Eu volte para o chão e fui até onde a Katrina estava. Ela estava a ser perguntado como eu tinha conseguido ficar tão forte. Ela logo sentiu a minha energia. Ela estava com sangue nos olhos. Ela foi até mim em alta velocidade. Ela estava destruindo tudo com a velocidade dela. Quando nós iríamos nos colidir, eu giro na vertical no ar e bato os pés no chão parado bruscamente e dou um pulo passado por ela, fazendo ela bate em várias árvores. Eu pousou no chão. Eu olho para ela que se levantou. Ela estava com tanta raiva que ela estava emanando uma aura assassina na minha direção. Katrina. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está conseguindo me irrita. Ela falava enquanto girava a lançar acima da cabeça com as 2 mãos. Katrina. Varal Sutairu. Shiroi Kamigami no Sempre. Tradução. Estilo Hirumi. Vendaval dos deuses brancos. Ela faz um corte com a lançar de cima para baixo que criar um vendaval que devastou tudo dentro de um raio de 12 metros. Ela achou que eu tinha sido derrotado, mas eu a chamo. Quando ela olhou para onde eu estava, ela viu que estava sentado em um ganho de árvore. Ela ficou com mais raiva ainda. Ela colocou a lançar de lado e fez outro corte na diagonal que mandou tudo dentro de 200 metros dela pelos ares. Eu usei as árvores que estavam no ar para pular
de uma a outra me impulsionado e deixado mas difícil de saber onde eu estou. Eu vou para uma árvore que estava atrás dela e me impulsionou na direção dela e acerto uma voadora nela. Ela se desequilibra um pouco e vou por chão e dou uma rasteira nela a jogar no chão, ela cair de cara no chão, eu arregalo os olhos e pulo do chão que foi explodido pela energia da Katrina. Corrente de ar me jogar um pouco mais para cima. A Katrina se levantou e usou Katrina. Camino Senk, Tento Gino Akai tradução. Perfuração divina, destruição do céu e da terra. Ela jogou a lançar em mim. Ela usou a energia espiritual dela para aumentar a velocidade da lança. Com muita dificuldade eu consegui desviar do ataque só perdedor meu braço esquerdo, mas eu rapidamente regenerei ele. A Katrina, ao ver que o ataque havia errado, ela veio a lançar volta, mas antes disso eu bati palma e troque de lugar com a lançar, e me impulsionou no ar e fui para outra direção. Com o Hayato, ele tinha acabado de acordar. Ele saiu da parede e caiu de joelhos no chão, mas ele não teve tempo para se recuperar. Ele ouvir o som de uma explosão ao olhar. Ele vir que eu estava indo na direção dele. Eu dei um soco mas ele conseguiu desviar. Ele chamou por Sozonogami uma katana simples com alguns desenhos de rachaduras na lâmina. Ele a pegou e fez um corte de baixo para cima na vertical. Após o corte, vários pilares de lava foram na minha direção. Eu pulei para trás e fiz várias cambalhotas para trás, mas ele aproveitou a espada com as duas mãos e levantou ela. Hayato. Jishin Kamino Tsumi tradução. Garras dos lobos terremotos. Ele fez um corte no diagonal e criou 5 cortes de vento que criaram fendas. Eu consegui desviar com dificuldade o ataque e me pegou de raspão. Eu deslizo para trás. O Hayato veio na minha direção. Eu dou um sorriso de cantor de boca. Eu bato palmas e troco de lugar como uma árvore que o Hayato tá de cara nela. Ele se levantou. Ele olhou para mim. Eu estava subindo correndo a montanha. Ele não entendeu o que eu estava fazendo, mas ele aproveitou que eu estava subindo a montanha. Ele fincou a espada no chão e fez um corte do chão para cima que criou um conte de lava que estava indo rapidamente na minha direção. Quando ela estava perto de mim, eu dou um pulo para trás e bato palmas e troco de lugar com o Hayato que toma o golpe no meu lugar. Enquanto o Hayato estava caído, eu jogo uma pedra na direção dele. Quando a pedra passa por ele, eu troco de lugar com a pedra e vou para cima dele. Dou um soco carregado com energia força no chão desmaiado. Eu pegou a espada dele e soco a montanha criador um buraco. Eu coloco a espada dentro do buraco o fecho. Depois eu pegou outra pedra e a jogo na direção onde a Katrina estava e troco de lugar com a pedra. Ao chegar lá, eu não tenho tempo de fazer nada, já que a Katrina usou um golpe que me mandou até uma montanha. Ela foi até mim em alta velocidade. Quando ela chegou onde eu estava, ela me atacou novamente. O golpe foi tão forte que criou uma nuvem de poeira. Eu caí da parede direto para o chão. Ela deu um sorriso assustado. Ela se virou e estava indo para onde o Hayato estava, mas ela parou de andar. Quando ela ouvir algo quebrado, ela olhou para o chão que estava com algumas rachaduras. Eu saí de dentro do chão e dou um gancho de direita e depois eu dei uma sequência de golpes e gire e chute ela na barriga a jogar na parede. Eu vou até onde ela estava, de um chute acima de enterrou ela debaixo dos pedaços gigantes de rocha. Eu pegou uma pedra do chão e a jogo para cima e bato palmas trocado a pedra pela lança da Katrina. Eu a pego e vou embora dali. Algumas horas depois a Katrina acorda ela com muita facilidade. Sair debaixo das pedras, ela estava um pouco desnorteado, mas ela conseguiu perceber que o Hayato estava perto dela. Ela foi até ele e o chutou para acordá-lo. Depois de acordar e sentir a dor do chute, ele se levantou. Hayato. Ai, você precisava me chuta. Katrina. Não, mas eu tava afim. Hayato. Tá, parece que fomos derrotados por ele. Katrina. Droga, como aquele inútil ficou tão forte. Ela falava enquanto ela dava um soco na parede e criado uma cratera nela. O Hayato colocou a mão no ombro dela. Hayato. Katrina, você deve ser a calma. Katrina. É porque eu deveria. Hayato. Foi por você estar nesse estado que ele conseguiu ter derrota. Katrina. Tá. Ela sentou no chão e começou a meditar. Depois de alguns minutos, ela conseguiu ser a calma. Katrina. Certo, o que vamos fazer agora? Hayato. Bem, primeiro vamos analisar o que nós sabemos até agora. Katrina. Certo, bem, o que temos? Hayato.
Bem, sabemos que ele consegue trocar de lugar quando ele bater palmas, Katrina. Ele também consegue usar energia amaldiçoada e pode ser regenera. O Hayato colocou a mão no queixo. Ele estava pensando. Ele abriu os olhos em espanto. Katrina. O que foi? Hayato. Katrina, qual é a habilidade da sua lança? Katrina. Ela consegue ignorar o conceito de distância, e seus atributos aumentam de acordo com a minha energia espiritual. Por quê? Hayato. Quando começamos a luta, quando você o atacou a longa distância ignorado a distância de vocês, mas mesmo assim ele conseguiu bloquear e desviar dos seus golpes. A Katrina se assustou um pouco a perceber que o Hayato estava certo. Katrina. Mas o que vamos fazer para derrotar ele? O Hayato começou a pensar um pouco depois de alguns segundos. Ele já tinha pensado em um plano. Hayato. Eu já sei. Depois de explicar o seu plano para Katrina, ela concordou mesmo odiando ter que contar com a ajuda do Hayato. Hayato. Certo. Bem, vamos, Katrina. Está bem. Ela colocou o braço para o lado. Hayato olhou para ela sem entender o que ela estava fazendo. Hayato. Katrina, o que você está fazendo? A Katrina estava com uma expressão de assustada. Hayato. O que houve, Katrina? Katrina. A minha lança não está volta para mim. O Hayato se assustou com isso. Em outro lugar eu estava sentado em cima de um altar de pedra. Eu estava segurado a lançar da Katrina que estava queimado a minha mão. Voz feminina. Isso não dói, não? A garota com cabelos brancos de Maria Chiquinha e olhos vermelhos, falava enquanto apontava para minha mão que estava queimada. Eu balanço a cabeça em negação e logo meu braço se regenerou. Voz masculina. O que vocês acham que eles estão fazendo? Um garoto ter cabelos pretos e médios penteado para trás e olhos dourados que estava sentado em cima de uma pilastra comedor maçã. Voz masculina 2. Eu não sei, mas é bem provável que eles estão fazendo um plano. Um garoto com cabelos curtos e vermelhos que era coberto por um capuz e olhos azuis que estava deitado em um ganho de árvores jogado em um videogame portátil. Voz feminina 2. Isso é bem possível. Sem um plano eles estariam apenas declarado a derrota. Uma garota com 2 metros de altura com longos cabelos negros que vão até as canelas dela. Ela usava um vestido e chapéu branco. Ela estava atrás de mim com os braços por voltar do meu pescoço. Voz feminina 3. Bem, isso não vai fazer diferença se eles não conseguirem pegar lançar de volta. Uma garota com um cabelo grande e preto em cima que ficava vermelho conforme descia e com olhos dourados. Ela estava encostada em um pilar de pedra. Voz masculina. Bem, para pegar lançar eles teriam que vir até aqui. Voz feminina 3. Mas para isso eles teriam que encontrar esse lugar. Os dois pararam de conversar. Quando eles viram eu aportado para frente, os 5 olharam para onde eu estava aportado. Eles viram várias criaturas totalmente negras com a forma de lobisomem. Voz feminina. Nossa, essa é uma boa ideia. Usa essas coisas para encontrar esse lugar. Enquanto ela falava eu sair de cima do altar. Eu abro ele e coloco a lançar dentro dele. Eu fecho ele. Eu vou até a beira da montanha que nós estamos. Voz masculina. Você vai usar algum de nós? Eu balanço a cabeça em negação. Eu pulo da montanha até o chão e começou a andar na direção da horda de criatura. Eles começam a correr na minha direção. Eu começou a correr até ele. Eu pulo e caio no meio deles. Já começou a luta. Contudo desvia e atacado. Eu destruir a maior parte das criaturas. Enquanto eu lutava com as criaturas eu percebo que a Katrina consegui recuperar a sua lança. Ela logo após a recuperar ela me atacou quando eu iria desviar uma das criaturas. Pulou em mim meu ataque. O destruiu, mas assim que ele foi destruído ele virou várias correntes que me prenderam e com isso eu acabei sendo acertado pelo golpe da Katrina. Eu sou jogado para um pouco longe, mas eu paro em pé. Mas antes que eu pudesse pensar o Hayato usou o seu golpe garras dos lobos terremotos, que me acertou também. A Katrina aproveitou isso para rapidamente usar a perfuração divina, destruição do céu e da terra. Ao mesmo tempo Hayato usou as suas correntes
correntes para me prender, mas o prendedor. A Katrina desviou o golpe dela acertado à parede. Ela chamou-o a lançar de volta para ela, mas enquanto ela estava puxado a lançar de volta, eu fui até ela e dei uma cotovelada no estômago, fazendo ela cuspir sangue. Eu pego ela pela camisa e a jogo para cima. Enquanto ela estava caindo, eu bato palmas, trocado ela com o Hayato, que ficou confuso. Eu pulo e chuto ele, mas ele consegue bloquear. Ele me chutou, fazendo ele ir para o chão. Eu giro no ar e cai de pé no chão e fui um pouco para trás. A Katrina, em alta velocidade, foi até mim e me acertou um golpe no estômago e depois me acertou uma sequência de golpes. Quando ela iria me acertar um soco, eu pego ela e a jogo no chão, mas ela desaparece em fumaça e se transforma em várias correntes que pretendem. Hayato Tamashi Tukarada no Bunryu Tashikiru. Tradução: corte da separação do alma e corpo com um corte de cima a baixo na horizontal, que me acerta. Eu fico atordoado. Katrina, agora você vai aprender o que eu sou a mais forte. Kuroi Kamigami no SHD. Tradução: impulso dos deuses negros. Ela usou a mão esquerda para mirar em mim, e puxa para trás a lançar e supercondensa o efeito do feitiço em uma pequena área ao redor do braço. Então ela empurra a lançar em direção na minha direção, que criou um impulso que cria uma explosão focada que destruir tudo à sua frente e me mandou para o quinto dos infernos. O Hayato levanta a mão e abrir a mão na minha direção. Hayato Andromeda Keimushu. Tradução: prisão de Andrômeda. Corrente invisível ser prendeu ao meu pescoço e depois várias outras correntes. Sujeira de todos os lados me prendedor. Casulo negra ser formou em volta de mim, encelado dentro dela. O Hayato foi até a Katrina. Ele colocou a mão no ombro dela e começou a passar energia para ela enquanto absorvia a minha energia. Alguns segundos depois os dois estavam curados. A Katrina novamente usa o impulso dos deuses negros para arremessar a esfera para longe. O Hayato colocou o braço esquerdo para trás e a Katrina colocou o braço direito para trás. Os dois combinaram os seus poderes em uma esfera de energia. Eles empurram a esfera na direção do casulo, os dois juntos. Jigoku no Atekina Ono Kai. Tradução: devastação das chamas subjugadoras infernais. Criado uma gigantesca que podia chegar a 20 metros de alturas. Esse ataque destruiu e desintegrou tudo que tocou. Após o golpe, Hayato cair de joelho no chão por estar esgotado. Katrina: o que foi, Hayato? Hayato: nada, só não tenho a mesma quantidade de energia e poder que você. Katrina: parece que você estava certo. Hayato olhou para Katrina com um olhar sem entender o que ela estava querendo dizer. Katrina: meu Deus, eu quero dizer que sem o seu planos de usar as nossas portos-fontes, nós não teríamos conseguido derrotar ele. Droga. Após ela termina de fala, ela virou a cabeça para o lado. O Hayato rir da Katrina, enquanto ele estava a ser recuperado absorvendo a energia do ambiente. A Katrina estava olhando para a montanha onde eu estava. Ela, com a sua visão aprimorada, ela viu que havia um garoto sentado e um garoto em pé do lado dela. Katrina: quem são eles? Hayato: o que foi? Quando a Katrina iria falar algo, ela é interrompida por uma explosão gigante de luz. O Hayato rapidamente se levantou. Quando os dois olharam para o céu, ele vira que havia uma gigantesca ave de fogo que subia ao céu e depois desceu ao chão perto deles. Os dois ouviram som de passos pesados e um bate de palmas. E também alguém os elogiados. Katrina: qual é a que precisa para ter derrota? Hayato: talvez uma bomba nuclear resolva. E normal enfrenta inimigos que não são derrotados fácil. Katrina: mas você já passou da conta. Quando eu sair das chamas, eu estava trajando uma sapurice, uma grande armadura negra com tons escuros brilhantes de roxo, possuindo, também, duas grandes asas de mesma cor que o resto do meu traje protetor. Mas não só eu estava com uma armadura, como também minha aparência havia mudado. Eu estava com a aparência jovem, com pele clara. Demonstra estatura relativamente alta e é bem magro. Meus aspectos físicos eram compostos por cabelos curtos e olhos negros, ambos com tons de roxo e azul escuro. Meu corpo, como dito anteriormente, é bem esguio, deixando isso bem visível, demonstrando possuir músculos pouco definidos. Katrina e Hayato estavam de queixo caindo com a minha nova aparência. Katrina: duas palavras para você. Karai. Hayato ficou sem palavras. Eu abro as minhas asas e voo para cima. Katrina:
como ele ainda ter força para a luta, depois de todos aqueles golpes, Hayato. E meio óbvio que a armadura o protege, Bem, vamos continuar. Depois de sairmos do mundo espiritual, Katrina e Hayato desabaram no chão por estarem muito cansados do treino. Hayato voltou à sua forma de criança e a Katrina também voltou à sua forma original. Hayato, vai te lascar quanto tempo ficamos lá? Eu fui e pegue um café e tome um pouco. 1 minuto, só. Os dois ficaram chocados com as minhas palavras. Hayato, o que, como assim só 1 minuto? Eu tomo outra gole do meu café. Lá dentro 1 segundo aqui e 1 ano lá dentro. Hayato e Katrina ficaram chocados e com o queixo lá dentro. O Hayato desmaiou quando ele fez a conta de quantos anos nós ficamos lá. A Katrina, que tinha voltado à sua personalidade original dela, ficou preocupada. O Hayato ficou tentando acordá-lo. Eu peguei o Hayato, eu coloquei no ombro. Eu levei ele até a sala. Eu joguei ele no sofá e fui para o segundo e vou até o meu quarto. Ao entrar eu vou até o banheiro e tomo banho. Depois de sair, eu vou até o segundo andar do quarto onde estava a minha cama. Eu vou até ela e acordo as duas garotas que estavam peladas. Quando a Raiko ser espreguiço, as 6 dela balançaram no ar. Raiko, bom dia, Kira. Ela estava um pouco desacordado. Eu vou até ela e dou um beijo nela. A Lala acordou um pouco depois da Raiko ela ser espreguiço. Ela olhou para o lado e ao me ver ela pulou em mim. Nós dois caímos da cama para o chão. A Lala me deu um bom dia. Ela pegou a minha mão e colocou na bunda dela e ela me beijou logo após. Os lábios da Lala eram bem macios, mas eu entro em pânico e ficou todo arrepiado que eu olho pro lado e a Raiko está nos encarado com um olhar assassino e sair debaixo da Lala. Eu me levanto e saio pela janela. Eu uso a minha sapuriz para não cair de cara no chão. Eu suspiro aliviado, mas meu alívio logo acabou quando um flecha passa raspando pelo meu rosto. Eu olho para trás tremendo todo e vejo a Raiko segurado um arco e ele estava preparado outra flecha, mas a flecha estava com raios emanado dela. Raiko, Kaminari Mizuno-shuri. Tradução: Caça das Águias Trovão. Quando ela lançou a flecha dela, várias águias feitas de raios foram na minha direção. Nos meus pensamentos eu estava repetindo várias vezes para eu desviar das águias. Depois de alguns minutos eu consegui acabar com as águias. Eu voltou para o quarto. Eu vejo que a Raiko tinha dado um cascudo na Lala e ela estava do outro lado da cama com os braços cruzados. Eu vou até ela e dou um abraço nela por trás. Raiko, eu não quero falar com você. Desculpa. Ela bufou de raiva. Eu comecei a dar vários beijos nela. Ela fica um pouco menos irritada. Depois que eu dei outro beijo no pescoço dela, ela riu um pouco. Raiko, tá bom, eu te perdoo você, mas eu não quero que fique de gracinha com a Lala na minha frente. Claro. Depois disso eu vou até o quarto da Natsumi. Ele era do mesmo tamanho do meu, mas as paredes eram azuis e ela tinha vários itens para fazer vídeo. Quando eu entrei no quarto, a Natsumi estava fazendo um vídeo e ouvindo música. Ela estava totalmente concentrado. Eu cheguei perto dela e assoprei o pescoço dela. Ela tomou um susto tão grande que ela pulou da cadeira. Ela colocou a cabeça na mesa e virou a cabeça para mim. Natsumi, Kira, vai assustar o cão, o diabo, vai ter. Antes que ela me chegasse eu coloquei a mão na boca dela. Kira, tá, desculpa, eu tiro a mão da boca dela. Natsumi, tá, mas o que você quer? Bem, eu vir pega a Atena, onde ele está. A Natsumi apontou para um segundo andar do quarto dela. Eu fui até ela. A Atena estava dormindo. Eu fui até ela e a acordei. Depois de tentar 2 vezes, ela abriu os olhos e levantou. Ela ficou sentada. Ela esfregou o olho. Ela olhou para mim e deu um sorriso para mim. Eu peguei ela no colo e desço do segundo andar. A Natsumi estava olhando para mim dando um sorriso. O que foi, Natsumi? Natsumi. Nada, eu só acho muito fofo como você e a Atena fica juntos. Eu olhei para a Atena, que estava com a cabeça encostada no meu ombro. Eu dou um sorriso e depois disso eu sair do quarto dela e volto para o meu quarto depois de arrumar a Atena. E comemos. Eu e os outros fomos para a escola. E eu uso a minha sapuriz para voar até a escola da Atena. Em outro lugar, em uma base secreta dentro dela, uma mulher de cabelos longos negros com franja que cobrir o seu olho esquerdo. Ela
Ela usava um terno preto com calça preta justa. O aspecto físico dela era de uma mulher adulta com 20 anos. Ela tinha seios grandes. Ele estava olhando um monitor com várias informações. Figurante. Comandante, alerta de 4 caijos acordados. Comandante. Parece que vamos ter uma grande batalha.